Olá, queridos! Boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai continuar conversando um pouquinho a respeito de layout, mas na verdade o nosso enfoque hoje vai ser sobre ergonometria ou ergonomia. Na realidade, a palavra ergonometria não existe no dicionário, mas ela é muito utilizada dentro da arquitetura, dentro do design de interiores. Então vamos entender um pouquinho o que seria a ergonomia e qual é a função da ergonomia dentro do design de interiores. Então a primeira pergunta que a gente pode fazer para responder a função da ergonomia é: como que eu sei o espaço necessário para que uma atividade ou ação possa ser feita da melhor forma? Qual o espaço melhor que eu tenho para ler um livro, para eu poder relaxar numa poltrona ou para eu fazer uma refeição com bastante conforto na minha sala de jantar? Então, para responder essas questões, surgiu a ergonometria ou ergonomia. A palavra é grega e ela é composta pela palavra ergo, que é trabalho, e nomos, que é leis e regras. Na realidade, a ergonomia é um estudo muito maior do que apenas a ergonomia física. Nós temos a ergonomia física, a ergonomia organizacional e a ergonomia cognitiva. Dentro do design de interiores, o que nós trabalhamos é a ergonomia física, porque é ela que lida com o nosso corpo humano, com as cargas que nós recebemos e as posturas que nós temos ao trabalhar ou executar algum tipo de atividade. Ela inclui a manipulação de algum material, pensamento de fluxos ou de espaços e distâncias ideais para eu me movimentar naquele ambiente ou para eu me sentir com conforto para realizar um trabalho. A ergonomia é algo tão importante na nossa vida que muitas vezes passa desapercebido por nós essa necessidade de estudar realmente a nossa posição em relação aos equipamentos ou aos espaços. Então, para isso, eu vou mostrar um videozinho muito rápido para ilustrar um pouco o que a gente vai conversar agora. Segue aí. Um pouquinho na aplicação então da ergonomia dentro de design de interiores, eu queria indicar algumas bibliografias para vocês. Uma delas é uma que o próprio André falou, que é o nosso livro, né? Pela editora Senac, que é Projetando Espaço, tem um capítulo que fala sobre ergonomia. E também existe um outro livro chamado Neuffer, A Arte de Projetar em Arquitetura.
Esse livro a gente diz que ele é um manual, uma bíblia dos arquitetos, porque ele possui dimensões de todos os cômodos que vocês imaginarem. Ele é muito interessante, principalmente quando a gente projeta áreas em que a gente não tem muito conhecimento, como cozinhas industriais ou como hospitais. Ele tem toda uma série de informações. É muito interessante, vale a pena. A internet tem várias coisas disponíveis dele e vale a pena vocês consultarem então esse livro. Deixa aqui essa. Então, para iniciar essa conversa do que é importante dentro da ergonomia para o design de interiores, nós vamos começar falando de distâncias entre as pessoas. As distâncias entre as pessoas acontecem no momento em que elas se sentam para uma conversa, ou para assistir uma televisão, ou para fazer uma refeição, ou para elas estarem próximas num ambiente. Então, a distância, a gente diz que de 15 a 40 centímetros é uma distância de intimidade entre as pessoas. Então, eu gosto de estar perto daquele que eu consigo, que eu tenho intimidade, que eu conheço. Já uma distância de 45 a 1,25 m diz que tem menos intimidade, as pessoas conversam um pouco mais relaxadamente, mas ainda com mais certa privacidade. Em ambientes sociais, eu preciso ter uma distância pelo menos de 1 m, quando eu tenho um pouco mais de intimidade, ou 2,30 m, quando eu não quero muita intimidade. Então, essas referências são importantes quando eu vou projetar mesas de refeição, mesas de jantar. Então, dentro da residência, normalmente as pessoas são muito mais íntimas e gostam mais de proximidade. Então, eu posso adotar as distâncias menores de um ambiente. É interessante que ao criar um layout, eu devo não somente analisar o espaço necessário para colocar aquelas peças, mas também analisar qual vai ser a função, qual atividade vai ser feita naquele ambiente e ao redor daqueles mobiliários. Então, por exemplo, eu tenho uma mesa de jantar. A função principal é se alimentar. Mas o que eu tenho em volta? Existe uma circulação em volta da mesa que me leva a outro ambiente? Eu preciso passar para a mesa atrás da cadeira para acessar um aparador, para abrir um armário, para retirar algum item, um talher, alguma coisa? E no meu espaço de trabalho, eu preciso então ter a impressora de um lado e também conseguir girar minha cadeira para eu alcançar papéis e livros todos sentados. Então, eu vou passar agora por cada ambiente dentro do nosso projeto residencial para a gente poder entender um pouquinho quais são as dicas e os pontos mais importantes que nós precisamos analisar então em cada ambiente. Como o André já ressaltou, nós começamos pelos móveis maiores. É por isso que escolher o sofá faz tanta importância no projeto de uma sala de estar. Escolha o sofá que melhor se adapte ao ambiente. Observe que o sofá existem de várias dimensões. E aqui eu vou colocar num slide em PDF para vocês também, as dimensões normalmente padrão. Mas vale a pena você ir atrás de saber se o sofá vai ser de porte maior ou de porte menor e já desenhá-lo na dimensão correta. A distância entre um sofá e uma mesa de centro, por exemplo, não deve ser menor que 50 centímetros, mas também não deve ser muito mais do que 70, porque senão a pessoa precisa se levantar para pegar qualquer objeto. E isso muitas vezes pode atrapalhar, então, da pessoa relaxar ou assistir uma TV confortável. Já para salas de jantar ou para as mesas de cozinha, tem algumas dicas também que vão aí. Escolha a mesa, porque existem muitas variações no mercado. Mas para residência, normalmente, como a gente quer mais intimidade, uma possibilidade de conversar, quando a gente escolhe uma mesa um pouquinho mais estreita, com uma largura menor, em torno de 70 centímetros, a gente traz uma proximidade entre as conversas das pessoas. E isso facilita, então, de entender o que o outro está dizendo, de passar o alimento ou de transferir alguma coisa que a gente quer de um para o outro. Então, aí é uma dica de 70 centímetros, mas existem mesas mais largas e eu vou deixar também alguns formatos de mesa, quadrada, retangular e circular, que vocês podem adotar dentro desse layout. As cadeiras, normalmente a dimensão mínima delas é de 45 por 45, mas elas também podem ter encostos ou podem ter encosto de braço e isso pode aumentar então esse tamanho. Vocês precisam desenhar muito bem o tamanho que vocês querem, o projeto de vocês, a cadeira e os mobiliários. Aparadores, normalmente, tem 50 centímetros de profundidade. Já bufês, em que eu coloco travessas, tem 60.
E normalmente a distância de um aparador até uma mesa precisa ser no mínimo de 1,20 m para que eu permita a pessoa passar e abrir então o mobiliário. É muito importante observar a altura da mesa e a altura das banquetas ou cadeiras em relação a essa mesa. Nas cozinhas a gente tem uma variação muito grande, muitas vezes a gente gosta de fazer um balcão mais alto ou mesmo um balcão mais baixo. Então, para isso, eu preciso analisar a referência da cadeira com a mesa. E deixo também no slide algumas referências em relação a essas medidas. Projetar cozinhas é algo muito interessante. A primeira dica que eu quero deixar para vocês é vocês considerarem a triangulação entre fogão, pia e geladeira. O ideal é que a pia fique no centro dessa triangulação, para que você possa, então, tirando um alimento da geladeira, levá-lo para a pia e da pia para o fogão. Porque normalmente essa é a ordem do procedimento de uma cozinha. E é isso que nós adotamos quando nós vamos fazer cozinhas industriais. Defina também qual será a área seca da área molhada. Lembrando que a área seca é aquela área que não se lava, ou seja, que não cai a água da pia, que a gente usa para colocar objetos, cortar ou deixar alguma coisa ao lado do fogão. Já a área molhada é aquela área que tem o rebaixo da pia. Pense em todos os equipamentos necessários. É importante levantar as dimensões desses equipamentos. Fogões, geladeiras, fornos de micro-ondas, todos eles existem uma variedade enorme de litros e dimensões. Então é importante você saber qual que você quer para poder deixar o espaço correto e perfeito para esses mobiliários e eletrodomésticos. Muito cuidado com as cozinhas em ilha, porque se o espaço é muito pequeno, não é possível se criar uma ilha, porque a ilha deve ter toda uma dimensão ao redor dela para que a pessoa possa circular. Lembrando que de um lado você tem a ilha e muitas vezes do outro lado você tem a pia, por exemplo, ou o fogão. Então você precisa garantir com que essas duas pessoas, que normalmente cada uma ocupa 60 centímetros, possam transitar entre a ilha e a pia. Também, normalmente as pias têm entre 83 e 90 centímetros. Ou como a gente diz, você com o cotovelo a 90 graus, a pia tem que estar mais ou menos 5 centímetros para baixo. É claro que para mim, uma pia de 90 centímetros é muito alta, porque eu sou muito baixa. Mas normalmente numa residência, a gente analisa a altura das pessoas que vão utilizar. E é por isso que então no briefing de algum de vocês eu comentei, peçam a altura, descubram a altura do seu cliente. Para as áreas de serviço, é importante você analisar quais os equipamentos o cliente deseja. Muitas vezes as áreas de serviço são pequenas e por isso é muito importante estudar a compactação desse espaço. Ou seja, de repente transformar o tanque em um tanque de embutir para que você tenha uma pedra e nessa pedra mesmo você possa fazer outras atividades, propor armário que possa caber os equipamentos e também os produtos de limpeza, analisar as alturas, cabideiros, lugar para passar roupa, verificar se existe lava-roupa, secadora de roupa, se ela é de chão, se ela abre pela frente ou se ela abre por cima. Tudo isso é muito importante na hora de projetar e fica também no slide algumas dimensões. Escritórios dentro de casa são cada vez mais comuns, ainda mais na época em que nós estamos vivendo. Então, se você quiser projetar alguma bancada de escritório dentro do seu apartamento ou da residência do seu cliente, é necessário você analisar a altura da bancada, a altura da cadeira e também o espaço da movimentação do escritório. Aquela área em que a pessoa vai precisar girar sua cadeira e alcançar objetos como impressoras, como os computadores, papéis e canetas e tudo aquilo que precisa ter. É importante que a profundidade da mesa não seja muito pequena, porque muitas vezes os pés precisam se encaixar. Então a gente diz que no mínimo 60, mas o ideal é uns 70 centímetros. Deixo no slide também algumas dicas de alturas, larguras, dimensões de cadeiras para que vocês possam projetar da melhor forma. Prestem atenção porque são pontos muito importantes. Para projetar dormitórios dentro da sua residência ou apartamento, tome muito cuidado com a distância entre a cama e as paredes ou a cama e os armários. O André, inclusive, já falou um pouquinho sobre isso, que o mínimo é 60 centímetros,
Mas tomem cuidado, porque se o armário for de porta de abrir, muitas vezes a porta incomoda mais. Então, prefiram armários com portas de correr que possibilitem melhor o trânsito de pessoas. Analisem muito bem os tipos de cama existentes no mercado. Deixo também umas dicas a respeito de cada colchão. Nessa aula também eu quero conversar com vocês um pouquinho a respeito de acessibilidade. Hoje a gente ouve muito falar sobre acessibilidade, eu tenho uma grande experiência nessa área, tenho feito muitos projetos de adaptação à acessibilidade. Mas no caso de residencial, eu quero pontuar aqui as partes mais importantes que nós precisamos estar atentos dentro de uma edificação. É claro que quando a gente fala em acessibilidade, a gente quer dizer que precisa a edificação se tornar acessível para todas as pessoas. A ideia é que elas não sejam excluídas do uso de nenhum tipo de ambiente ou de nenhum tipo de equipamento. Quando a gente fala em pessoas portadoras de necessidades especiais, aqui a gente inclui idosos, deficientes físicos, deficientes visuais, deficientes auditivos, pessoas com mobilidade reduzida, grávidas, crianças. É interessante a gente observar que nós podemos de uma hora para outra ficar com mobilidade reduzida. O que isso quer dizer? Eu posso quebrar uma perna e precisar de uma muleta ou de uma cadeira de roda. Então é interessante a gente também, quando for projetar, pensar um pouco no ambiente e tentá-lo tornar possível uma pessoa com mobilidade reduzida circular. É claro que a gente não está falando aqui em deixar todo o apartamento ou toda a residência adaptada a cadeirante se não existe um cadeirante como cliente. É claro que se existir, isso é essencial. Mas muitas vezes eu tenho idosos, então eu preciso fazer pequenas adaptações, ou mesmo mulheres com carrinho de bebê, querem circular, crianças. Então eu vou deixar aqui dicas importantes para a gente fazer um bom projeto dentro de uma acessibilidade. Lembrando que depois, quando nós entrarmos em projetos comerciais, aí sim nós vamos levar a fundo a norma. A norma que trata sobre acessibilidade é a NBR 9050. É uma norma muito completa, que existe diversos desenhos explicando cada ponto e trata de muitos assuntos importantes. Os pontos importantes, então, dentro da acessibilidade para o projeto residencial seria o banheiro. Se você tem uma pessoa idosa, uma pessoa cadeirante ou uma pessoa com mobilidade reduzida, convém analisar a NBR e adotar, então, as medidas mínimas, principalmente no que se diz as larguras das portas e as instalações das barras, para que a pessoa possa se mover com segurança. Preste também muita atenção no revestimento que você vai colocar em áreas molhadas, como cozinhas e banheiros, porque elas podem ser escorregadias e isso causa um grande problema para pessoas que possuem essas mobilidades reduzidas. Além dos sanitários, os dormitórios também podem ser acessíveis. Para isso, eu preciso permitir com que o cadeirante entre com a sua cadeira de roda e consiga fazer o raio de giro. Cozinhas também podem ser acessíveis, desde que as alturas da bancada e as profundidades sejam analisadas. Ou seja, se você possui um cliente que é cadeirante, você precisa então analisar muito bem a NBR 9050. Além da largura das portas de banheiro, é importante que a porta de entrada e as portas dos ambientes também tenham no mínimo 80 centímetros, porque tendo essa largura útil, qualquer pessoa com mobilidade reduzida ou cadeirante poderá passar por ela. Analise também os acessos à edificação, se existe degrau ou se os pisos são em pedra que dificultem a mobilidade dessas pessoas. A largura dos corredores também é muito importante, pois se eu preciso ajudar uma pessoa a caminhar, um idoso, por exemplo, se o corredor é muito estreito, uma pessoa não consegue ficar ao lado da outra. Evite então degraus e substitua eles por rampa. Opte sempre por maçanetas tipo alavanca, em que a pessoa consegue abrir com mais facilidade. Não se esqueça, corrimão é essencial em escadas e rampas e proteção de guarda-corpo em todas as varandas e escadas. Adaptar uma residência para um cliente portador de necessidades especiais não é muito simples e nem muito fácil. Requer bastante estudo e bastante dedicação. Deixo aqui com vocês também um apartamento adaptado. Nesse apartamento pode-se observar que a cozinha tem uma área de aproximação e um raio de giro do cadeirante, assim como o dormitório. As portas também precisam de uma área de aproximação para que ele consiga abrir e fechar a porta.
Prestem muita atenção. Se vocês precisarem de ajuda, porque o cliente de vocês possui alguma mobilidade reduzida, pode falar comigo. Agora, para finalizar, eu quero deixar com vocês a atividade de hoje. Essa atividade vai ser muito interessante. A minha ideia é que vocês escolham um ambiente na casa de vocês e vocês possam medir esse ambiente. Não precisa ser um ambiente grande. Aliás, melhor que ele seja pequeno. Pode ser um escritório, um quarto, um banheiro. O objetivo é que vocês meçam esse ambiente e façam um croquis, então, daquilo que vocês mediram. Depois que vocês desenharem tudo, eu quero que vocês analisem e critiquem aquele ambiente. Se as distâncias entre o mobiliário e as paredes estão adequadas à circulação e à ergonomia, se as distâncias entre o mobiliário e a circulação ou o mobiliário e um outro mobiliário também estão de acordo, e a partir então dessa crítica, vocês refaçam esse ambiente. Como podem fazer isso? Ou desenhando esse ambiente novamente, e aí colocando os móveis numa disposição que vocês consideram ideal dentro da ergonomia, ou colocando um papel vegetal ou uma folha manteiga por cima e reposicionando aquilo que vocês consideram importantes. Vocês então vão fazer esses dois croquis e eu quero então que vocês tirem uma foto de cada um e depois gravem um vídeo dizendo o que vocês acharam que precisava ser melhorado para que eu possa entender o trabalho de vocês. Espero que vocês tenham entendido o objetivo da ergonomia e que vocês, juntamente com a aula de layout do André, vocês absorvam as informações aqui para que façam um ótimo trabalho dentro do projeto residencial. Amanhã nós vamos conversar um pouquinho a respeito do projeto do layout. Vamos nos encontrar, hein? Espero por vocês. Até mais!